uma vez que nós vivemos em um mundo que é a expressão de uma mente suprema, e que essa mente suprema nos afeta com inúmeras percepções que compõem os objetos ao nosso redor, incluindo os nossos corpos, que são eles mesmos dependentes de uma mente, são um conjunto de percepções e, portanto, não são materiais. Seria correto dizer que nós somos Deus? Seria correto dizer isso, que tudo é Deus e Deus é tudo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir o panteísmo com o panenteísmo. Panteísmo é uma visão filosófico-religiosa que identifica Deus com a totalidade das coisas, né? Com o próprio universo. É uma visão, na minha opinião, ingênua, porque ele simplesmente coloca Deus de um lado, o universo do outro, e põe um sinal de igual entre eles, como se um fosse sinônimo do outro. Enquanto a visão que eu entendo que é a lógica, é a correta, é a que deriva do pensamento racional, aquilo que nós podemos conhecer de forma segura, é o panenteísmo. Porque o panteísmo, de forma assim, pura, nada mais é que o ateísmo. Qual a diferença entre dizer que Deus é tudo e que Deus não existe? Nenhuma. Se a gente entender Deus como um ser do qual vale a pena falar, um ser que faz algum sentido na nossa linguagem, nós temos que distingui-lo sim do universo. Eu já demonstrei em outros vídeos, que eu vou deixar linkados, que realmente não existe matéria. O universo ele é feito de ideias, o universo é uma grande mente. Mas nós não podemos dizer apenas e tão somente que Deus é tudo e ponto final. Não. Deus é algo além daquilo que nós podemos captar ou daquilo que nós podemos imaginar que pode ser captado pelos nossos sentidos. Essa é a definição de universo, o menos enquanto um universo tangível. Essa realidade que nós podemos perceber, né, que nós podemos experienciar, que nós podemos ver, que nós podemos sentir, essa realidade que nos afeta de alguma forma, tudo isso é o mundo, é o universo. Mas Deus não é o universo em si. Deus é aquilo que sustenta o universo. Deus é uma realidade maior. Deus não pode ser visto, não pode ser tocado. Mas ele tem uma expressão visível, ele tem uma expressão tangível. Deus não é figurado, Deus não é móvel, mas o universo sim, ele é feito de muitas figuras, ele é feito de formas, ele possui muitas consistências, né? Eu posso tocar aqui, por exemplo, nesse objeto, né? Eu estou sentindo esse objeto que eu denomino árvore, né? Esse conjunto de percepções que é fixo, que não depende de mim. Não sou eu que crio a árvore, né? Não sou eu que lhe dou a existência. O David Hume observou isso no livro dele, quando ele falava que nós não conferimos existência aos objetos, mas existe uma diferença na forma como eu capto esse objeto. Se eu me distancio muito dele, ou quando eu me aproximo muito dele, ele muda. Mas o objeto é o mesmo. Por quê? Não que exista algo fixo no próprio objeto, mas porque existe uma mudança na minha percepção. Aquilo que chega a mim, as percepções é que vão se sucedendo umas depois das outras. E aí eu denomino esse conjunto de percepções que vão se alterando de árvore. E o mesmo com todos os outros objetos. Os nossos corpos mesmo sofrem inúmeras mudanças ao longo da nossa vida. E nós sempre continuamos denominando corpo. É o mesmo corpo que vai se alterando. Então, pessoal, mas a mente suprema, que a maioria das pessoas se chama Deus, o ser incausado, que não tem origem e que é ele mesmo a origem de todas as coisas, ele por óbvio não pode sofrer mudança, porque ele é perfeito, ele não está dentro do tempo. O tempo é a percepção das sucessões de coisas. O tempo ele é a percepção da continuidade das percepções na mente finita. Então não tem como o tempo existir em si, não tem como o tempo existir no ser com S maiúsculo, na realidade como tal. O tempo é uma visão nossa aqui da mente finita. Nós que, como eu disse em outro vídeo, nós somos a dobrinha dentro do ser. E nós olhamos as coisas de forma como se houvesse uma mudança, mas na verdade tudo é estático. Na mente do ser tudo existe juntamente, sem sequência, sem alteração.
É como se fossem vários elos em uma corrente. A corrente é uma só, mas ela tem vários elos e cada elo está conectado ao outro. Existe uma sequência. Se eu tenho um elo aqui e outro ali, eu não posso dizer que um elo está encostado no outro, mas um elo está conectado com o outro através de elos intermediários. E todos eles existem juntamente. A mente suprema vê as ideias assim, ela vê todas as coisas juntamente, ao mesmo tempo. Ela vê eu aqui agora, ela vê Pedro Álvares Cabral lá em 1500, ela vê um homem que vai viver lá em 3099, porque para ela só existe o presente. Como ela é perfeita, como ela tem todas as ideias, ela não tem como estar dentro do tempo. Essa sequência de percepções existe na mente finita. Em mim, sim. Eu vejo Pedro Álvares Cabral aqui na minha imaginação de acordo com as coisas que eu ouvi e que eu li dele. E eu sei que eu não tenho como acessá-lo, eu não tenho como chegar a ele. A mesma coisa o homem de 3099, eu não tenho como acessá-lo. Mas aquilo que pode ocorrer no futuro, tudo isso já faz parte da mente suprema, porque ela é perfeita, ela tem tudo dentro de si. E ela pode afetar a minha mente para que eu perceba inúmeras outras coisas que eu não consigo controlar. Então daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, eu posso ter acesso a uma pessoa que vai surgir, que vai nascer. E todas essas potências daquilo que pode ocorrer ou não, na verdade é uma realidade, é uma atualidade que não está no meu plano ainda de acesso, como eu sou limitado, mas já está na mente suprema. Então ela em si mesma não tem mudança, ela em si mesma não tem variação, não tem variedade, ela não tem carência de nada e ela não tem temporalidade. A temporalidade é uma ilusão, na verdade, minha enquanto sujeito, enquanto coisa que se vê como algo distinto do universo, mas na verdade eu faço parte do universo e eu estou dentro de uma rede que é uma rede estática. Eu sou um dos elos dentro dessa corrente de vários elos, de milhares, milhões e bilhões, incontáveis elos, na verdade. São elos em um número infinito. É bem curioso porque o Kant, no livro dele, quando ele vai falar ali das 4 contradições, aqui a razão pura chega, e uma das contradições é essa: será que o mundo é finito ou infinito? As duas hipóteses podem ser sustentadas com sólidos argumentos, mas nenhuma delas pode ser comprovada, porque uma hipótese contradiz a outra, né? Se eu digo que o mundo tem limite, tá, mas e depois do limite? Eu posso ir além do limite? Mas se eu puder ir além, quer dizer que esse limite não é limite, quer dizer que tem alguma coisa depois. Mas se eu não posso ir além do limite, quer dizer que tem alguma coisa que está limitando o mundo. E essa coisa que está limitando o mundo não é uma coisa existente, não é uma coisa que pode ser percebida, porque se ela limita alguma coisa, quer dizer que ela tem uma força para criar uma resistência, para não deixar que as pessoas possam traspassar o fim do mundo. Então quer dizer que essa coisa que está além do mundo, ela mesma faz parte do mundo, ela faz parte da realidade. Por outro lado, se o mundo é infinito, se ele não tem limitações, significa que existem inúmeros objetos que nunca poderiam ser enumerados, que nunca poderiam ser contados. Então, se eu empregar uma velocidade máxima para enumerar todos os objetos que eu possa encontrar no mundo, eu nunca vou chegar em um fim. Significa que existe um conjunto que é maior do que a soma das suas partes. Isso também parece absurdo. Se existe um universo, se existe um conjunto, obviamente esse conjunto deve poder ser traduzido em uma quantidade. Sem isso eu não consigo imaginar o que seja esse universo. Eu consigo apenas imaginar as coisas que chegam a mim. É como se eu fosse andando, e a cada vez que eu ando, o horizonte vai se ampliando. Eu vou encontrando novas coisas. Mas para eu poder imaginar que existem coisas chegando até mim, é porque existe o quê? Existe uma limitação dessas coisas que podem se apresentar a mim. Existe um conjunto que eu vou descobrindo ao longo da minha experiência e eu vou desnudando esse conjunto de coisas que vão se apresentando de acordo com o tempo. Mas eu não tenho como imaginar que o universo seja infinito nos seus objetos, que os objetos existam todos ao mesmo tempo, conjuntamente, o que seria uma hipótese aberrante também. E o monismo idealista resolve essas questões todas, porque quando a gente entende que nós estamos dentro de uma mente suprema e que não existe diferença entre um objeto imaginado pela mente suprema e um objeto real,
que tudo é real, porque tudo aquilo que pode ser concebido, tudo aquilo que pode ser imaginado está dentro da mente suprema, de forma que o homem de 3099, por exemplo, ele existe de forma real, ele existe de forma efetiva. Ele só não está atualizado na minha experiência pessoal. E não existe um problema em eu imaginar um conjunto infinito de coisas, quando esse conjunto não é um conjunto de coisas perceptíveis. Não existe um conjunto infinito de coisas que possam ser vistas ou tocadas. Realmente o Kant acertou quando ele falou sobre esse problema lógico da gente imaginar um conjunto de coisas infinitos, um conjunto de coisas infinito nesse sentido. Alguma coisa que possa ser empiricamente notada e que nunca tenha uma limitação, né? Aquilo que está dentro do plano da experiência, aquilo que pode ser visto, tocado, captado sensorialmente, deve ter um limite para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa determiná-lo como um conjunto, né? Um conjunto deve equivaler à soma das suas partes. Se o universo tivesse incontáveis partes, como objetos perceptíveis, ele não seria um conjunto, e sendo assim ele não existiria. O que existiria seria apenas o universo dado ao sujeito, ou seja, aquilo que está na experiência finita do sujeito. E por isso Kant também defendia o conceito da coisa em si. A coisa em si é o infinito, é o além, é aquilo que é transcendente, aquilo que está fora da experiência possível do sujeito. Ao passo que a coisa para nós é o fenômeno, é aquilo que é dado às nossas percepções. E aquilo que corresponde à percepção, essa correspondência entre o fenômeno e a sensação, para o Kant, é a matéria, né? É algo misterioso do qual nós não podemos falar com detalhes, nós não poderíamos descrever, segundo o Kant. Mas nós sabemos que a matéria é um conceito desnecessariamente complicador, né? É uma coisa que certos filósofos inventaram por não raciocinarem corretamente, como Berkeley nos ensinou quando ele excluiu esse conceito maluco e totalmente até vicioso. Enfim, gente, eu acho que eu consegui esclarecer para vocês esse ponto, né, que o panenteísmo é que é o correto, não o teísmo, muito menos o ateísmo, mas Deus enquanto uma mente suprema, uma mente infinita, que se revela através dessa forma que nós conhecemos pelos nossos sentidos. É como se essas coisas que nós captamos sensorialmente fossem um véu. Nós temos que afastar essa cortina para poder chegar à mente suprema através da via puramente intelectual. Deus, como uma mente, não pode ser visto, não pode ser ouvido, não pode ser tocado. Tudo aquilo que nós temos pelas percepções é percepção, ou seja, é uma manifestação do Ser Supremo nessa nossa forma deformada. Até a próxima!